Fala galera, como será que essa tatuagem dessa menina saiu disso para isso? O que será que aconteceu? O que ela fez para que essa tatuagem se transformasse num pesadelo? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai sair daqui sabendo tudo sobre cicatrização de tatuagem. Roda a vinheta! Certamente, se você tem uma tatuagem, você já teve algum medo dessa tatuagem inflamar ou ficar ruim, falhada e ter algum transtorno em relação à cicatrização da sua tatuagem. Muitas dúvidas, muitas informações e desinformações que acabam confundindo a cabeça do cliente. Eu sou Rick Caeres, sou tatuador há 10 anos e vou te explicar tudo, exatamente como você vai cuidar da sua tatuagem para que você não tenha risco algum. Primeiro ponto, não vá remover sua tatuagem com produtos experimentais, inclusive ácidos ou afins, né? E é isso. Essa jovem estava insatisfeita com a sua tatuagem, inclusive, se você ver na foto, a tatuagem já estava cicatrizada, já estava perfeita, bonita até, né? Porém, ela enjoou da tatuagem ou ficou desgostosa com a tatuagem em relação a trabalho, disse que poderia prejudicá-la, então ela decidiu por conta própria e de maneira clandestina remover essa tatuagem. Hoje sabemos que a tecnologia das tatuagens aumentou muito. O recurso mais comum para remover uma tatuagem hoje seria o laser. Então tem muitas empresas especializadas em remoção de tatuagem que usam esse recurso. Como que funciona a remoção pelo laser? A pessoa faz várias sessões para poder remover a tatuagem. Obviamente é caro e obviamente é mais doloroso do que até mesmo tatuar. O caminho mais difícil, e geralmente o caminho mais difícil, né galera? A galera tende a não ir. O laser, ele quebra o pigmento e esse pigmento que vai sendo quebrado, as menores partículas que ficam vão sendo absorvidas pelo organismo e vão sendo expelidas por ele mesmo. Precisam de várias sessões para que esses pigmentos sejam quebrados ao longo dessas sessões, né? Bem dolorido, inclusive, né? Fica queimado, tem uma cicatrização também. Então essa é a maneira para remover uma tatuagem, né? Então, inclusive, cores, né? Vermelho, azul, amarelo, são pigmentos que levam mais componentes, então eles são mais pesados, então eles precisam de mais coisas para ser, mais sessões, né, no caso, para ser removida. E muitas das vezes não remove totalmente, né? Ela fica até um pouco mais clara, até para o tatuador às vezes fazer um trabalho melhor por cima. Hoje, tecnologicamente falando, a maneira mais segura hoje de se remover uma tatuagem. Tá? Então o que essa jovem fez? Né? Não querendo seguir por esse caminho mais difícil, ela recorreu a esse método experimental que consiste em passar um ácido na região tatuada. Então ela pegou esse ácido, que eu não sei a composição, foi uma coisa clandestina, e ela aplicou ali na região onde havia tatuagem. Ao longo dos dias, isso foi criando uma reação, né, física ali, foi queimando a pele foi dando umas erupções, foi criando uma ferida e depois da ferida aberta, essa tinta saiu por inteiro, inclusive tem foto dela segurando a tatuagem inteira na mão e obviamente aquilo foi uma ferida muito, muito intensa, né? Muito agressiva, foi uma coisa muito agressiva e criou-se, né, uma cicatrização horrível, foi desgastante para a pele, né? Foi uma agressão, foi um trauma para a pele e acabou que se transformou numa queloide, ou seja, muito mais feio do que o que ela tinha, né? Então ela vai ser muito mais prejudicada agora. Essa é aquela tatuagem que tá até bonita, né? Inclusive. Então, galera, não recorra a nada experimental quando trata-se da sua pele, né? Do seu bem-estar, da sua saúde. Então, logicamente que um profissional vai te orientar muito melhor se você está insatisfeita, porém, né? A gente tem que ver as condições de cada um. Mas fica aqui o alerta, né, galera? Se você quiser fazer algo experimental nesse sentido, que vai envolver sua pele, que vai envolver sua saúde, ela ainda deu sorte, né? Porque poderia ter sido muito pior, ela poderia ter pegado uma infecção braba lá, né? Infelizmente por causa de uma imprudência e de um momento não pensado, né? Foi uma coisa mal pensada que poderia acarretar uma coisa pior. Eu não sei como é que está essa jovem hoje, mas provavelmente ela deve fazer algum tratamento para amenizar aquela queloide, que eu acho que é mais difícil até do que remover a tatuagem. Que eu vou te explicar tudo
exatamente como você vai cuidar da sua tatuagem para que você não tenha risco algum. O que tem funcionado aqui pra gente. Se você está curtindo esse conteúdo, então já deixa teu like, tá? Compartilha com aquele teu amigo que vai fazer uma tatuagem, que tá cheio de dúvida, sanar a dúvida dele agora. Então é isso, compartilha aí com seu amigo e vamos que vamos. Comenta aqui o que você tá achando, o que você achou dessas fotos aí, o que essa menina fez, por que você acha que ela fez isso, que já vai ajudando o canal aí. Valeu? Se você ficar satisfeito com o conteúdo, se você está curtindo o conteúdo, também não deixa de seguir, ativar o sininho para a gente poder trazer mais vídeos como esse para sempre estar orientando vocês aí, e é isso. Eu separei por momentos, né? Vamos lá, o primeiro momento é quando a gente termina a tatuagem. Terminou a tatuagem, o tatuador vai botar um plástico. Hoje em dia existem outros materiais que são usados em estúdios, mas porém eu vou me ater nesse vídeo aos processos mais comuns que você encontra na maioria dos estúdios, tá? Bota o plástico e manda a pessoa ir para casa. Beleza, esse é o primeiro ponto. Aí existem vários fatores, se você vai para casa, se você não vai. Então assim, se você não vai para casa, aquele plástico tem que ficar no mínimo ali 2 horas e no máximo 3 horas. Depois de 3 horas acaba prejudicando, porque aquele plástico é mais para você ir para casa, né? Não pegar poeira naquela região, porque está muito exposta naquele momento. Então é para você se direcionar à sua casa. Chegando na sua casa, você pode tirar o plástico e deixar ela respirar um pouco e suave. Se você não vai para casa, e você tem um prazo ali de 3 horas para ficar com aquele plástico. Lógico, dependendo do lugar que você estiver, não dá para tirar o plástico, não dá para trocar, não dá para fazer um curativo, então aí você vai arcar com essa consequência, tá? Mas o ideal é que depois das 3 horas você retire esse plástico, faça ali a asepsia, né? Também pode colocar um outro plástico para que ela fique ali mais aquele período, beleza? Se você for fazer uma tatuagem muito grande, eu aconselho para meus clientes, no primeiro dia, né, na primeira noite, dormir com esse plástico ou com outro, que faça um curativo, troque e durma com um plástico. Por quê? Porque geralmente a tatuagem recente, quando é muito grande até, ela sai uma salmoura, né, ela sai alguns fluidos que inclusive expulsam até parte da tinta por causa do processo de cicatrização já, né? O corpo ele já vai mandando esses fluidos, esses plasmas, que é para poder expulsar os corpos estranhos, né, da região. Então isso acarreta, né, numa secreção que sai da tatuagem naturalmente. Então essa secreção ela vai sair geralmente quando o corpo está descansando, né, quando você está dormindo e tal. Eu tive cliente que aconteceu isso, que acordou de manhã com a tatuagem colada na cama, e foi um transtorno porque sujou a roupa de cama, na hora de tirar fica colado, fica seco, então, né, pode vir a tirar a casca que já tinha formado e já querer infeccionar a tua tatuagem por causa disso. Então já é uma dica que eu deixo para você que fizer uma tatuagem muito grande, valeu? Você não vai tomar banho quente, tá? A água quente, ela resseca a pele, então assim, nesses primeiros 3 dias é aconselhável que você tome um banho em temperatura ambiente, para que a tatuagem ali se mantenha hidratada e naqueles piques. No final, galera, eu vou dar uma dica essencial, que isso ajuda o tatuador, ajuda o cliente, e é uma dica que é facinho de fazer e dá muito certo, tá? Fica comigo até a última dica que eu vou falar para vocês. Higienização. A higienização e a hidratação é somente um sabonete antibacteriano, que vocês conhecem muito bem aí, eu não vou falar a marca, né, que eu não estou sendo pago para isso, mas é esse sabonete antibactéria que eu indico para meus clientes e que dá muito certo, tá? E você vai secar com papel toalha, de preferência, ou com uma toalha limpa somente para aquele fim. Então você vai separar uma toalha de rosto até, eu sei, separada somente para o fim de secar a tatuagem, tá? Então na hora de secar, são movimentos leves, né? Você vai simplesmente encostar a tatuagem para que ela se seque sem aquela esfregação da toalha. Show! Secou a tatuagem, camada fina de hidratante de pele, que você usa normalmente, tá? Eu indico no estúdio um azulzinho, que é a base de leite. Eu vou falar o nome, que é para ficar mais didático, né? Eu uso o Nivea Milk, né? Que eu boto a fotinha aí para vocês verem. Então, o Nivea Milk eu utilizo ele e indico porque a pele absorve bem ele, né? E ele é um hidratante à base de leite, não tem um cheiro muito forte. Então, isso, né? Química com química, vamos nos ater às químicas mais leves, tá?
Então, Nivea Milk. Primeiro passo, sabonete antibactéria. Segundo passo, secar sem esfregar a tatuagem com a toalha limpa ou papel toalha. Terceiro passo, hidratar com a camada fina de hidratante Nivea Milk. Beleza? Esses são o curativo, na verdade. Esse é o curativo que você vai fazer para que ela siga bem na cicatrização, tá? Por que é importante hidratar? Porque na hidratação a pele fica mais elástica, né? Ela fica mais saudável naquele momento. Então, quando começa a formar as casquinhas, geralmente as cascas elas puxam um pouco da pele, elas repuxam, né? Porque elas querem aproximar para poder fazer aquele processo ali mais rápido e melhor possível. Então, se a tua pele está ressecada, quando a casca começa a puxar a tua pele, a tendência é que ela fique quebradiça, né? Que a casca fica bem grossa e tal, e se você encostar ela quer sangrar. Então, esse é um processo que a hidratação, né, é fundamental para essa finalidade, tá? Que também um dos mais importantes, tá? Você vai evitar o sol direto nessa tatuagem, nesse período aí, pelo menos 5 dias, né? Vamos botar uma semana evitando o sol direto. Ah, mas poxa, eu trabalho, eu faço isso, eu trabalho no sol, eu faço... Bom, infelizmente tem alguns casos, né, que a gente não tem como fugir, né? Então, se você, infelizmente, não tem como mesmo não sair do sol, eu aconselho botar, dependendo da região da tatuagem, botar uma manta térmica, botar alguma coisa nesse sentido. Se você vai ficar numa fila de alguma coisa, tá no sol, você protege com a sua mão, dá o teu jeito. Por que isso? Porque eu tô falando isso, não seria mais fácil passar o protetor solar, o bloqueador solar? Sim, seria mais fácil, porém, geralmente os bloqueadores solares, né, esses produtos que se vendem para bloquear o sol, eles são muito gordurosos, né? Ele pode acabar prejudicando na hora da cicatrização, porque ele vai formar uma casca muito grossa, tá? Essa casca vai se juntar com essa gordura e junto com poeira, e aquilo vai formar uma casca muito grossa. Então, nesse período de pelo menos uma semana, é imprescindível que você só hidrate e lave com esse sabonete, tá? Quantas vezes? Quantas vezes você achar melhor, tá? Lembrou? Lava, faça, entendeu? Então, não deixe de fazer essa asepsia, porque é fundamental. Ainda falando sobre o protetor solar. O protetor solar ele pode ser usado a partir da segunda semana, né? Segunda semana já formou casquinha, já está saindo as casquinhas. Aí você já pode usar a proteção solar e vai usar para sempre, tá? Quando for na praia, passa na região, porque assim você mantém a sua tatuagem sempre com aquela coloração que foi desejada, tá? Que foi feita no início. O período de cicatrização, geralmente eu dou um período de cuidados, né? Pelo menos 15 dias, tá? Só que esse período de cicatrização depende muito de pessoa para pessoa, então ele pode demorar às vezes até 3 meses. A pessoa fica às vezes desesperada, fica nervosa porque a tatuagem tá assim, assada, tá desbotada e tal. Então eu peço um pouquinho de paciência, porque geralmente a pele nova, ela tem uma coloração, né? Ela é mais leitosa do que a pele mais antiga. Então, quando se formou uma casquinha ali, e depois da casquinha, lógico, se formou uma pele mais nova, então essa pele tem uma coloração mais leitosa. Então, ela vai ofuscar a tinta que está embaixo. Até que isso se resolva, até que essa pele fique transparente, né? Exige um prazo para sua pele, entendeu? Então, continue hidratando, continue cuidando. Quando esse prazo terminar, geralmente falo assim, olha, quer retocar? Tal, espera pelo menos 2, 3 meses para a gente dar uma avaliada, porque até 3 meses a gente tem esse período ainda da pele estar renovando, né? Tá envelhecendo e tal, ficando mais transparente. E é isso, tá? Então eu peço para você ter um pouco de paciência, não vá agoniar seu tatuador por causa do período da cicatrização. A alimentação, ela fala muito sobre a questão do organismo, né? Qual é o momento do seu organismo no período da tatuagem. Então, assim, não adianta nada a pessoa comer carne de porco a semana inteira antes da tatuagem, chegar aqui, vir tatuar e depois não comer nada, só comer salada. Não adianta, não faz sentido nenhum, né? Então, assim, eu aconselho o seguinte, coma o que você tem costume de comer, geralmente, no dia a dia, tá? Se, obviamente, saiu alguma comida que você quase não... sushi, hoje vai ter rodízio de sushi. Eu quase nunca como sushi, uma vez por mês no máximo. Então, assim, se você, naquele dia que você fez a tatuagem, naquela semana,
do período de cicatrização, você tem que ir num rodízio de sushi, ele pode apresentar um problema para a sua tatuagem. Por quê? Porque o teu organismo está acostumado com um tipo de alimentação, né? Então, se você faz uma mudança, se você passa para um outro tipo de alimentação que não faz costume com o seu organismo naquele momento, pode ser que esse período, né, a parte mais frágil do seu corpo, né, do seu organismo naquele momento, é onde você tatuou, né? Porque está fragilizado, porque tem uma ferida e tal. Então, se você come um alimento que, por exemplo, um alimento que já te faça que já tem uma reação alérgica sem ter tatuagem, camarão, amendoim, chocolate em excesso, entendeu? Então tem alimentos que a pessoa come que ela sente que deu uma espinha, deu um processo, um peixe cru, né? O pessoal gosta de peixe cru. Então assim, quando você passa por esses alimentos que te dá uma reação naturalmente, quando você tem uma tatuagem, essa reação não vai te apresentar espinha ou não, ela vai atacar exatamente aonde está debilitado, né? Onde tua pele está mais frágil, que é a tatuagem, tá? Isso pode acarretar uma inflamação e tal, e transtornos, tá? Então, evitar exatamente mudar a sua rotina de alimentação. Posso comer de tudo? Eu já como carne de porco. Pode continuar comendo carne de porco normalmente, entendeu? Isso é mito, tá? Essa questão de alimentação é um pouco de mito. A questão que existe real é essa mudança brusca de alimentação. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é grandão e tudo, e aí eu fiz o fechamento de braço nele, fiz em 2 sessões. E ele falou, cara, como é que eu vou fazer agora? Porque eu só como coisa pesada durante o dia no meu trabalho. Se eu não comer o que eu como, eu fico fraco, eu não consigo trabalhar, né? Trabalha com uma situação pesada e tal. Então eu falei, cara, não faz sentido você tá comendo feijoada, carne de porco, mocotó todos os dias. Aí você vai fazer a tatuagem, né? Você já tá ali com a pele prejudicada. Aí você vai trabalhar e você vai comer frango com salada, um cara de 2 metros de altura. Então ele vai passar mal, ele vai ficar fraco, ele vai piorar a situação. Então essa questão da alimentação é mais uma questão de bom senso mesmo, né? Você vê o que você está acostumado a comer, o que você não está acostumado a comer e bola para frente. Agora nesse período, né, a tatuagem já está cicatrizando, já está formando uma casquinha, ali no 3º, 4º, 5º dia, já tem aquela casquinha formada e tal. Geralmente a tendência é que as cascas, né, se o tatuador fez uma boa aplicação, essas cascas ficarem bem fininhas. Se você cuidou bem, se você se hidratou, essas cascas têm que ser finas, entendeu? Elas, de repente, tem cliente que nem percebe que deu casca que saiu, porque ela foi tão fininha que foi saindo no banho e tal, ela não percebeu. Tá? Inclusive é comum sair algumas coisas durante o banho, nos primeiros dias, tá? Um pouquinho de tinta, isso é normal e não se preocupe com isso. Tá, agora o que pode prejudicar a sua tatuagem é o seguinte, essas casquinhas de coisa, quando começa a formação de casca, geralmente dá uma coceira em algumas pessoas, né? Tem umas coceiras que a tatuagem às vezes parece até uma picada de mosquito. Então a primeira reação da pessoa na picada de mosquito é coçar a tatuagem, né? Depende, ela esquece até que tem tatuagem. Então vai lá coçar, aí naquilo que coçou, enfiou a unha, e a unha da gente, a gente sabe como que é, né? A gente sabe como a nossa unha não é limpa, né? É muito suja e inclusive vai causar uma infecção ali naquela região que você coçou. Tá? Outro ponto é, a casquinha formou, tá uma pontinha querendo sair, aí você vai lá com aquele tique nervoso, vai arrancar aquela casca. Mano, ela parece que vai sair. Quando tu puxa, ela enfia para dentro da pele, começa a sangrar, abre uma porta ali para uma infecção e aí benção, entendeu? Vai prejudicar a sua tatuagem. Então, não coçar e não arrancar as cascas que são fundamentais, tá? Continue hidratando. Alguns clientes já relataram isso para mim, que é a questão de apresentarem, né, tipo algumas bolinhas ali durante a cicatrização, algumas bolinhas amareladas, como se fosse um cabelo inflamado, talvez, naquela região que foi tatuada. Então, como eu passei muito por isso, eu acabei tendo que entender o que estava acontecendo. E aí eu cheguei num denominador que é o Presto Barbas, né, que a gente usa. Porque o que acontece? O Presto Barba que a gente compra no estúdio, né, para usar, é um Presto Barba que a gente só vai usar uma vez. E aí, tipo assim, nos estúdios mais comuns é quase raro você encontrar um Mac 3 para raspar as peles dos clientes. Até porque encarece muito mais o trabalho e a pessoa não vai querer pagar por aquilo. Geralmente a gente usa um Presto Barba mais inferior, né?
Porque pelo fato de a gente só vai usar uma vez, aquele cliente vai ter que descartar e então a lâmina ali vai estar afiada naquele momento. Então tem o lance de limpar a pele, né? Então, assim, alguns clientes eu peço, quando for fazer um trabalho muito grande, ou dependendo, eu pergunto, né? Se você tem muito, quando eu não conheço o cliente, geralmente eu peço para ele já raspar em casa aquela região. Por quê? O presto-barba da casa da pessoa a pele já está acostumada com aquela lâmina ali e tal, então é menos um problema. Só que quando, a maioria das vezes, a gente faz isso no estúdio, a pessoa, muitas pessoas apresentam alergia àquela lâmina. Então essa alergia acontece dessa maneira. Ela apresenta umas bolinhas, como se fosse um cabelo inflamado, e aí aquelas bolinhas ali ficam no entorno da tatuagem, né? Na região tatuada. Então a pessoa às vezes pensa que é alergia à tinta e tal, fica desesperada, aí um primo fala X, outro primo fala Y, um irmão fala que a mulher perdeu um braço, então vira um transtorno na cabeça da pessoa somente por causa da alergia do presto-barba. O que fazer quando a minha tatuagem apresentar inflamação? Primeiro, como que é apresentando inflamação? Tá, esses primeiros dias, né, 3, 4, essa semaninha que eu falei, a tendência é que a tatuagem não te incomode mais. Se você encostar, ralar, aí sim, beleza, pode ser que isso aconteça. Mas se você está seguindo o fluxo normal, hidratando, tá cuidando, lavando sempre, e geralmente, a tatuagem ela só dói na hora que tá fazendo, né? Dá daquele incômodozinho, quando você vai para casa, você acaba esquecendo que você tem ela. Por quê? Ela fica ardidinha ali naquele começo, mas depois ela passa e você não vai sentir mais incômodo nenhum, a não ser que você encoste nela. Então, assim, é o certo que ela não apresente coloração avermelhada, que ela não doa, que ela não te incomode de nenhuma maneira e tal. Se ao longo dos 4, 5 dias ela tá dolorida, tá avermelhada, tá inchada ainda, aí ela ainda tá com esse... a ideia é suspender esse tratamento que o tatuador te orientou, né? E se persistir, né, continuar evoluindo. Mas eu vou lavar como? Você vai lavar com água gelada, normal, entendeu? Somente com água, você não vai mudar, não vai botar sabão. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo, porque muitas vezes é alergia àquele produto, né? Tá irritando a pele por causa daquele produto. Então, se você ficou ali, 2 dias e ela continuou evoluindo aquela alergia, né? Aquela inflamação, né? Saindo secreção, ficando cada vez mais dolorida e avermelhada, aí sim é o caso de você procurar uma especialidade médica. Por quê? Nós sabemos alguns medicamentos, né, algumas pomadas que podem amenizar aquele problema ali. Porém, só quem pode indicar uma pomada, um medicamento, um antibiótico é justamente o médico, um dermatologista. Então, a gente não consegue fazer essas receitas para vocês, né? Então, obviamente, um primeiro passo nesse sentido lógico, no início, tá avermelhada, assim, o que eu faço? Aí pergunta o tatuador, ele vai te orientar. Se você viu que mesmo com as orientações iniciais do tatuador, a tatuagem não parou, a inflamação continua evoluindo, então aí sim você deve procurar ajuda médica, beleza? Isso é uma dica importante, tá, galera? Não vai se automedicar, não. Basicamente, eu já falei como eu oriento meus clientes a cuidarem da tatuagem deles, né? Partindo do pressuposto que seria 70% do tatuador pela execução do trabalho, né? Todo que envolve o trabalho dele, e os 30% do cuidado em casa com aquela tatuagem, né? Para que ela cicatrize bem e que se mantenha, né? Também saudável ao longo dos anos ali. Lógico, com os cuidados, porque o sol é o maior vilão da tatuagem, tá? Desde o primeiro momento até você envelhecer, entendeu? Então, assim, a tatuagem, ela tem que ser protegida do sol, tá? Esse é um ponto. Lembrando que nos primeiros períodos não passe protetor solar, porque isso pode prejudicar ali na hora da cicatrização inicial, beleza? Bom, só frisando, galera, aqui os pontos mais importantes desse vídeo. Se você gostou, já deixa o teu like aí para ajudar, beleza? Pra gente trazer mais conteúdos como esse. Alguns pontos importantes, tá? Primeiro, se você quer fazer algum procedimento, não vá para a clandestinidade, tá? Procura especialidade, procura entender, procura pesquisar. Mas como é que se remove uma tatuagem? Mano, vai pelo caminho que as pessoas estão orientando mais, ou procura um profissional daquela área para poder te orientar. Tranquilo? Não passar ácido nenhum na sua pele e ir pro sol, pelo amor de Deus, porque uma gotinha de limão
no sol já vai te fazer um estrago. Então, galera, não inventa de retirar tatuagem com ácido. E não faça tatuagem com castanha de caju. Cuide bem da sua tatuagem, hidrate, que vai dar tudo certo. Faça mais tatuagem, porque tatuagem é vida e autoestima. Beleza? Procure bem o seu profissional para que ele possa te orientar da melhor maneira, para que ele não se ausente quando você tiver com algum problema, tá? Isso é importante também. E você que é o profissional, por favor, dá o suporte para o seu cliente, tá? Já que você fez o trabalho, né? Cuida junto com ele para que o seu trabalho fique sempre perpétuo e que te traga novos clientes, tá bom? Agora a última dica, galera. Beba água. Tá? Essa é a dica principal, a melhor que tem, é que você vai me agradecer depois, até com outras coisas, inclusive fora da tatuagem, tá? 2 semanas antes da tua tatuagem, marcada lá com o seu profissional, o que você vai fazer? Vai começar a beber água sem parar. Cai dentro da água, até quando você não está com vontade. Anda com a tua garrafinha ali, atira colo e toda hora manda água para dentro. Galera, o teu tatuador vai agradecer 1000 vezes. Por quê? Porque a tua pele vai estar apta, né? Você pressuposto, lógico, que você vai 2 semanas bebendo água e evitando o sol, tá? Também, evita o sol daquela... mas eu sou mototáxi. Poxa, por favor, mano, usa uma manta térmica, dá teu jeito, tá? A gente sempre dá um jeitinho. A dor vai até ser amenizada, tá? E aí, depois da tatuagem, água. Água, hidratação, e é isso. Mano, sua tatuagem vai ficar perfeita. Aí depois você volta aqui para me agradecer. Fechou? Galera, mais uma vez eu peço aí, deixe seu like, tá? Isso aqui dá um trabalho tremendo para fazer, mas eu faço com todo amor, todo carinho, e eu quero muito trazer mais vídeos como esse, tá? Então por isso eu conto com a sua força, com a sua energia, só para deixar o like, curtir, comentar. E se você gostou desse conteúdo, né? Se você gostou do que eu falei para você, se foi útil, também segue a gente aí para novos vídeos. Tem um aqui, inclusive, que eu falo sobre a melhor letra, né, da tatuagem, que é um dos melhores vídeos aqui do canal. E o canal ficou abandonado, mas esse vídeo nunca saiu da alta. Então você pode dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, tá, para você saber qual é a melhor fonte para sua tatuagem. Beleza? Então, até a próxima. Um grande abraço.